você que acompanha os assuntos relativos ao saneamento ambiental, você que está buscando conteúdo, está no lugar certo. A gente está falando do SanearCast, que é o podcast da ABS Paraíba, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, Seção Paraíba. Agora a gente está falando do terceiro Sanear, que é o Seminário Estadual de Saneamento Ambiental da Paraíba. A gente está transmitindo os conteúdos que estão sendo discutidos aqui. E aqui comigo eu trago a presidente da ABS Paraíba, a engenheira civil Cláudia Coutinho Nóbrega. Obrigada, Cláudia. Obrigada a você. Boa tarde a todos. Então, a gente agradece pela sua disponibilidade em estar aqui partilhando conhecimento com a gente, né? Com quem está interessado em entender os processos do saneamento ambiental. E lembrando, quando a gente fala de saneamento ambiental, a gente fala de direito à água com qualidade, que são os 4 pilares do saneamento, que a gente lembra sempre aqui para poder ficar claro, para ninguém achar que saneamento é só o tratamento do esgoto, porque parece que é a primeira imagem que vem na cabeça da gente, né? Então, direito à água potável, esgotamento sanitário, a limpeza urbana e o cuidado com os resíduos, né? O cuidado com o lixo. E drenagem, essa é a parte que eu acho mais assim, desafiadora e surpreendente, que é drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, manejo das águas da chuva. Dito isso, que a gente contextualiza, né, Cláudia? Você já tem uma atuação no meio, mas está assumindo a ABS tem pouco tempo, né? Poucos meses. Então, o que eu queria conversar com você é, considerando o marco do saneamento, não é, que determinou que até 2033 toda a população precisa ter acesso à água e à rede de saneamento, né? Que desafios você tem observado junto aos municípios e junto à atuação da ABS com a iniciativa privada para que essas metas sejam cumpridas? Bem, os desafios eles continuam, né, muito. A gente tem o quê? Menos de 10 anos, né, para chegar nessa universalização. E quando a gente vê os dados atuais e os projetos e os financiamentos que existem, a gente vê que em 2033 a gente não consegue ter 100% de nossa população com abastecimento de água, com água potável, né, de boa qualidade, uma rede de coletora de esgoto, assim como o seu tratamento, né, um tratamento eficaz, que a gente vê ainda muitas cidades têm até a rede de esgoto, mas não trata adequadamente ou não trata de forma nenhuma os seus efluentes, né, e aí descarregam tudo direto nos corpos hídricos. Aí isso aqui vai levar o quê? A uma água mais poluída, né? Quanto mais poluída é uma água, mais caro é o seu tratamento. Então, é como se fosse um ciclo, né? Um não pode vir sem o outro. E aí a gente tem com uma população de 210 milhões de habitantes, 200 milhões de habitantes, né, no país. Aí diz, 90% da população tem abastecimento de água. Mas quando a gente vai fazer o cálculo, quantos milhões de habitantes, né, 10% desses habitantes não tem esse abastecimento? Então, assim, é uma área complexa, né? Mesmo que se não der para universalizar em 2033, que realmente eu acho muito difícil, mas que o objetivo nunca deixe de ser esse. Não é 2033, vamos colocar mais 5 anos, mas que sempre, né, vise a universalização do saneamento no país. É uma questão bem assim complexa e a gente fica, na hora de lidar com o assunto, a gente percebe assim que tem alguns desafios. Eu não vou falar obstáculos, vamos lá. Desafio técnico, financeiro, de gestão. Não que a gente não tenha, não é uma questão só de competência, né? São vários elementos aí, né? Temos vários elementos, né? Apesar do país ter muitos cursos hoje em dia na área de engenharia civil, engenharia sanitária, engenharia ambiental, ainda carece de técnicos. Infelizmente, o que a gente vê hoje no país é a engenharia não sendo mais assim, com tanto, vamos dizer, status como ela tinha, né? Então os salários vêm caindo, né? Mas um país não se desenvolve sem a engenharia. E aí muitos jovens hoje não são mais atraídos. E requer uma capacitação, curso
é complexo, né? Exige muitas habilidades. Isso, o curso é complexo. E fora que novas tecnologias vêm aparecendo dia a dia. Então, como qualquer profissão, a gente tem que estar se atualizando sempre, né? Senão, a gente não vai para frente, vamos dizer assim. É um desafio da ABS, inclusive, a formação de profissionais, né? A ABS tem alguns cursos, né, de curta duração, de 24, 48 horas, 72, como também tem cursos de especialização para essa área. Tem muitos eventos, né? A gente promove o maior Congresso Nacional de Engenharia Sanitária e Ambiental da América Latina. Inclusive, 2027 vai ser aqui no Brasil, aqui em João Pessoa. E aí a gente sempre fica, né, lutando justamente por essa questão do saneamento, né? Que você falou aí da empresa privada. A empresa privada, ela deve estar atrelada ao Estado e não ela ser exclusivamente esse serviço da empresa privada. Por quê? Porque é um serviço que nem todos os municípios dão lucros. Então, a gente tem a questão, né, do subsídio cruzado. A gente tem aqui 2, 3 municípios na Paraíba que dão lucros, né, e que os demais municípios também usufruem da água, daqueles que conseguem receber, né, numa rede coletora de esgoto, um tratamento. E a empresa privada, por seu lado, ela não vai querer assumir esses municípios. Isso não só na Paraíba, em qualquer lugar do mundo. Então, eu acho que ela deve estar associada ao Estado, ter uma parceria com o Estado, né, para os seus serviços, seja de abastecimento de água, esgotamento sanitário, serviço da limpeza urbana, né, na própria drenagem, até porque o saneamento ele não é uma moeda de troca, né? Você ter um saneamento de boa qualidade, isso implica em vários benefícios, começando, né, com a diminuição de certas doenças, né, doenças de veiculação hídrica, quando a gente ainda tem um alto índice de diarreias aqui no país, né? Morte de crianças até 1 ano por conta de diarreia. Minha gente, a gente está no século XXI e pessoas ainda morrendo de diarreia. A gente tem um dado aqui, mais de 100 mil crianças de até 9 anos foram internadas no SUS em 2024, por doenças associadas à falta de saneamento, diarreia, infecções intestinais, né? Pois é. E se a população ela tem uma saúde melhor, as crianças não vão perder menos aulas ou não vão perder, as pessoas vão perder menos dias de seu trabalho ou até não vão perder, né? Tem até um dado aí da ONU, bem antigo, né, que diz que para cada $1 investido em saneamento, né, você evita gastar $4 em saúde. Aí vamos multiplicar por milhões, né, de pessoas que adoecem. A gente não faz a conta, mas não, quando vai se pensar... A economia de água, a economia, a saúde, o Estado vai gastar menos com saúde. E quando a gente fala o Estado, somos nós, cidadãos, né? Que pagamos impostos, trabalhamos duramente para pagar muitos impostos e buscamos serviços de qualidade, serviços de saúde, não só para quem tem o privilégio de ter um plano de saúde, mas para quem precisa do serviço público de saúde, o custo que isso, né, demanda quando você tem crianças adoecendo, pessoas a 60 a mais adoecendo, ficam mais fragilizadas. Então, assim, se for pensar na economia, não é? A rede de saneamento ela contribui para economizar, não só da qualidade de vida, né? Uma coisa que a gente estava discutindo aqui até antes de gravar é como é que a ABS, acompanhando, né, fazendo essa relação com os municípios e com empresas privadas, vocês têm tido acesso a tecnologias inovadoras no sentido de tecnologias para dessalinização ou para reutilização de água? Como é que vocês estão vendo isso no Nordeste, na Paraíba? A gente tem experiências de sucesso? No Nordeste, há pouco tempo, né, poucos anos, acho 1 ano, 2 anos no máximo, foi implantada no Ceará uma usina de dessalinização, né? E outros países já vêm bem adiantado, né? As pessoas utilizam, aí muitas vezes a água não é tão gostosa, né? Mas a água de Campina Grande, aqui vizinha, né, foi criada lá, a gente passou a vida tomando aquela água, né? E se acostuma.
o mais importante é você ter uma água de boa qualidade, que a população possa tomar, não adoecer, e ter acesso a ela, abrir a sua torneira e ter uma água, né? A gente que vive, né, numa casa que tem abastecimento de água, coleta de esgoto, a gente não vê, né, ou não entende até, pode até imaginar, mas realmente a gente não sente o que é que essas pessoas passam, né, quando abre a sua torneira e não tem água, que anda quilômetros para pegar uma água que vem de um carro-pipa. Muitas vezes a gente nem sabe se essa água também que está vindo desse carro-pipa, a qualidade dela. Então, assim, é uma boa forma de reutilizar a água, né, a dessalinização, como também você coletar águas de chuva, né, também isso é bastante comum. No mês passado eu estive na Colômbia e em um povoado, né, as casas, elas tinham as canaletas, né, para coletar essa água de chuva e tinha uns botijões de água mineral justamente para chegar essa água lá, né. E isso também é bastante comum aqui na região do semiárido, né? Já tiveram, né? Tem ainda vários programas de cisternas, que é para acumular água, mas a população ela também tem que entender como é para acumular essa água, né? Descartelar a primeira chuva para limpar as calhas e também ela, né, poder armazenar uma água de boa qualidade. Talvez falte um pouquinho não, né? Talvez falte um trabalho de conscientização sobre o uso da água, sobre como reaproveitar, sobre se você está numa casa, se você está num condomínio. A gente poderia ter, né, armazenar água, né? Aqui na capital, assim, a gente não tem grandes problemas de água, né? Assim, pelo menos quem mora nas partes mais centrais, né? Que acho que muitas vezes, quando a gente escuta o rádio, a periferia muitas vezes está reclamando com a falta de água, mas os condomínios também, né? A gente não pode ter mais na mentalidade que a gente tem uma grande fonte de recursos hídricos, que a água é inesgotável, né? A gente tem uma grande fonte de recursos hídricos, mas a gente tem que cuidar dela. A gente vê que a população também está aumentando, então quanto mais a população aumenta, maior o consumo de água, como também maior é a geração de resíduos, né? Maior a quantidade do esgoto, então tudo isso, né, aumenta. Então, outra coisa, assim, a gente ainda não chegou a esse momento, né, mas em 1989, 88, eu fazia mestrado. E o professor, na época, ele já é falecido, ele já falava de locais que ele ia na África, em que reutilizava, né, após tratamento, a água do esgoto, né? Então, assim, a gente com essa abundância nem imagina que certos países têm que fazer isso, né? Por isso que a gente tem que cuidar tão bem da nossa água. E fora que essa água ela não é distribuída no país de uma maneira uniforme. Então, vamos cuidar da água, pessoal. Tem que cuidar da água e, assim, ter uma noção de que a gente, às vezes, está... Por exemplo, vamos falar da Paraíba. A gente está no litoral, no Brejo, até ali no Agreste, mas 90% do nosso território está numa região semiárida. Semiárida e com evaporação altíssima. Que, assim, eu vejo os mais diversos projetos, mas é preciso ter... E até eu acho que na área onde tem menos acesso à água, as pessoas já dominam essas tecnologias, vamos dizer assim, tecnologias mais básicas de você ter uma cisterna, de você ter a calha para recolher a água, ou até para receber a água do caminhão-pipa, né? Mas a gente não tem essa consciência onde a gente tem água em abundância, né? Está faltando, talvez, ações de educação. Falta muita ação de educação. Às vezes as pessoas dizem assim, falta políticas públicas, faltam leis. Leis, a gente tem muitas, né? O que a gente está faltando é cumprir a lei, né? E os órgãos competentes fiscalizarem essa lei. Uhum. Porque também não adianta a gente ficar só instituindo novas leis, né? E não serem executadas. São mais números, né? De leis, foi isso. Mais burocracia, né? Mais burocracia, pronto, era isso. Agora, você falando agora que eu me lembrei, desculpa, do que a ABS vem fazendo, né? A ABS tem alguns programas, alguns prêmios aí nas empresas de saneamento, que aí todo ano o pessoal vai para alguma estação de tratamento, de estação de água, de esgoto, né?
em algum país que tem sucessos e são referências em abastecimento de água, em sistema de esgotamento sanitário, em drenagem, resíduos sólidos. Então, essa parte dessa promoção de visitas técnicas a outras instituições de sucesso faz parte da ABS também, como um todo, além dos cursos que ela oferece, palestras. Uhum. E é um mercado, pelo que você está falando, pelo que eu tenho escutado aqui, toda vez que a gente vem aqui para o Sanear, eu vejo as autoridades e os especialistas na área mencionando, é um mercado, né? É um mercado, né? Você veja agora, né, até poucos anos, as pessoas, né, infelizmente, muitos ainda acham, né, que o resíduo sólido, né, o popularmente lixo, né, não servia para nada. Hoje as indústrias estão competindo, né, pelo lixo, né? Então, a gente já não chama lixo aquele resíduo que pode voltar a ser uma matéria-prima, né? E a própria matéria orgânica, você pode agregar valor a ela, né? Você pode ter aí uma bioeconomia, uma economia circular. Por quê? Porque a partir do momento que você está gerando um composto orgânico, você pode deixar de estar utilizando fertilizante químico. Esse composto orgânico pode até servir de ração para peixes e porcos, né? Outra forma, né, nos biodigestores ou nos aterros sanitários, que gera o metano, né, capta esse metano, ele pode gerar energia, ele pode gerar o biometano. A energia ele nem consegue absorver todos, mas já o biometano ele consegue transformar todo no gás, né, que a gente utiliza. Esse gás pode ser utilizado na cozinha, no combustível, né? Hoje mesmo pela manhã a gente teve um painel aí que mostrou, né, que diminui as emissões, né, de gases de efeito estufa para o clima, que a gente também está sofrendo aí, né? A gente não tem mais saída, não é? A gente não tem mais saída. É preciso pensar de forma sustentável. Sustentável, né? Deixar também, muitas vezes as pessoas têm aquela ideia, se você reutiliza um copo de vidro de uma embalagem porque você é mesquinho, você é pobre, você é tacanho. Não, nada disso, né? Você é sustentável. Exatamente. Eu fico pensando que talvez a gente fica, eu não vou fazer, só eu vou fazer. Mas não é isso, né? Se cada um fizer, vai fazer uma diferença, não é? Quando eu dou palestra, eu sempre termino com uma frase que eu não sei quem disse, né? Porque eu encontrei na internet, mas eu acho ela muito bacana. Pense local e haja global. Exatamente. Então, cada um fazendo o seu já está ajudando. A gente não pode dizer, porque meu vizinho não faz, eu não vou fazer. Né? Então, a gente tem que, né, verificar sempre se tem vazamento de água para evitar as perdas. Né? As perdas de água são altíssimas. Né? A água tratada ela é cara. Então, hoje também pela manhã a gente viu que o índice de perda aqui em João Pessoa está em torno de mais de 30%. Alta, né? Já esteve bem maior, mas está em 30%. Né? Não só na tubulação. Isso é água tratada. A gente está falando de água tratada. É muito caro isso. Né? Então, evitar de estar lavando calçada com água tratada. Né? A água tratada ela é muito cara. Né? E fora os vazamentos, que muitas vezes o pessoal, a descarga está lá vazando, a pessoa nem se incomoda, a torneira, né? Só que isso no final do mês é um montante que alguma pessoa poderia consumir essa água. É chocante. A pessoa não sentir uma dorzinha no coração quando tem um vazamento. Prestar atenção também ao nosso consumo, né? Eu sei que comprar é muito bom, não nego. Mas realmente a gente pensar, será que eu necessito disso? Vai em uma loja, vai comprar uma coisa, assim, um objeto minúsculo, aí botam dentro de uma caixa maior, nessa caixa enche de picotadinho de plástico, depois um papel de presente, depois uma sacola, né? Veja quanto de resíduo a gente não está gerando, né, nisso. Aquele pensamento assim, vou jogar fora. Não tem mais jogar fora. Não. O fora é o planeta a gente está dentro dele. Pois é, o planeta é a nossa casa. Então exatamente. A gente está jogando na nossa casa. Exatamente. A gente não tem como... Tem que mudar o pensamento, tem que mudar a educação ambiental, né? Talvez a gente mais velho não tenha tanto assim, não teve a convivência com esses novos hábitos, mas acho que as novas gerações quem vão transformar e precisa transformar com urgência, porque a gente está colocando em risco o planeta. O planeta, todos os seres.
Os plásticos, a gente já está consumindo plástico, já tem pesquisa dizendo que os peixes estão com plástico no organismo, aí a gente come o peixe, já tem plástico, microplástico dentro da gente. Pois é, aí já tem pesquisas também, né, que essa questão, por exemplo, que a gente nunca fala, né, a questão dos fármacos, dos remédios vencidos ou em desuso, né, que as pessoas muitas vezes ou jogam no cesto de lixo comum, ou coloca na rede de esgotamento sanitário. Não coloque na rede, né? E nem é para estar no cesto de lixo comum. Devolva lá. Tem farmácia que recolhe, né? É lei também, a gente tem lei federal, lei estadual e lei municipal aqui em João Pessoa. Né? Tem lei municipal em Cabedelo, tem lei municipal em outros municípios do Brasil. Por quê? Porque a nossa água ela é tratada para tratar poluição orgânica, né? Então, se chega um fármaco, um antibiótico, né, outro tipo de componente, ela vai sair na água do mesmo jeito. E aí tem pesquisas que diz que os peixes estão afeminizando devido ao hormônio encontrado nas águas. É um esforço coletivo, né? Esforço coletivo, né? Acabou-se aquele tempo de dizer, não... Vai passar alguém, vai recolher, vai limpar... a prefeitura que é responsável para levar o meu lixo. Não, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela diz que a obrigação ela é compartilhada. Quando ela diz que é compartilhada, ela envolve o fabricante, a sociedade, o consumidor, o comerciante, ela envolve todos, né? A prefeitura ela só tem a obrigação de coletar o nosso resíduo orgânico de casa, né? E até uma quantidade de resíduos gerados. Por exemplo, em shopping center, ela pode gerar, né, a característica totalmente do resíduo domiciliar, mas devido à sua quantidade, essa coleta ela tem que ser, né, responsabilidade do gerador, né, desde a coleta até o seu tratamento e disposição final. Então, assim, tem uma série de regras que muitas vezes, né, a população não sabe. Essa questão mesmo de entregar os remédios em desuso, ou vencidos, né? A maioria da população nem sabe que as farmácias recebem. Por outro lado, você entra numa farmácia, não tem nenhum aviso, o poder público também não faz nenhuma propaganda, né? Eu mesmo sou professora de uma disciplina chamada Gestão de Resíduos Sólidos, que é dos cursos de Engenharia Ambiental e da Engenharia Civil, e que todo semestre eu pergunto se os alunos, onde é que eles colocam, né? E eles, a maioria, nunca sabe que é para devolver à farmácia. Do mesmo jeito, se é um paciente, se é diabético, gera as suas agulhas, né? Armazena num recipiente rígido e entrega numa unidade de saúde que eles recebem, que aí tem um destino adequado. É um trabalho de formiguinha, né? Trabalho de formiguinha, e acho que a educação é a grande chave para a gente transformar. A educação você veja aí que países que nos anos 70 eram pobres e hoje são riquíssimos, né? Mas por quê? Porque investiram na educação. Acho que é a grande mola propulsora de transformação mesmo, não tem muito o que dizer. Cláudia, você tem alguma coisa que você queira destacar da ABS, alguma coisa que você acha que é necessário informar, ou a gente já consumiu os assuntos aqui todos? Não, assuntos a gente sempre tem muito, né? Mas senão o pessoal também cansa de passar muito tempo nos escutando. Eu agradeço aqui, né, essa oportunidade de estar aqui para aqueles que têm interesse, né, no saneamento, né, eu gosto de estudar, né, que não é ainda associado à ABS, se associa à ABS, né, vamos lutar, né, por essa universalização, por um Brasil com a qualidade de vida melhor, né, com sustentabilidade. Para todo mundo, né? Com dignidade. Isso, Cláudia, muito obrigada pelo seu tempo, pelas informações. Eu sei que você está envolvida no Seminário Estadual de Saneamento Ambiental da Paraíba, o terceiro Sanear, que é promovido pela ABS, e sei que você está ocupada, então não vou mais tomar seu tempo, e lhe agradeço demais pelas informações aqui. Eu que agradeço, tem espaço. Então, gente, fica atento que tem mais conteúdo sobre saneamento ambiental aqui no SanearCast, o podcast da ABS Paraíba.